Bem-vindos ao canal Psi de Física e hoje vamos falar sobre Einstein e a nova teoria da gravitação. O objetivo do vídeo de hoje é mostrar a reta final que guiou o físico alemão Albert Einstein até as equações de campo da teoria da relatividade geral. Para contextualizar o que já discutimos até aqui nessa série sobre a teoria da relatividade, eu acho que nada melhor do que recorrer às palavras do próprio Einstein. Falando já com a teoria pronta, ele reconstruiu o caminho que o levou até ela, né, numa conferência proferida na cidade de Kyoto, uma cidade no Japão, né, e isso em 1922. Então, Einstein resumiu muito bem o percurso que percorreu até finalizar a sua, digamos, obra-prima. Então, eu vou me aproveitar desse resumo, lendo trechos da conferência e intercalando com alguns comentários meus, tá? Então, vamos lá. Abre aspas aqui para Einstein em 1922. Se todos os sistemas acelerados são equivalentes, então a geometria euclidiana não pode ser válida em todos eles. Jogar fora a geometria e conservar as leis físicas equivale a descrever pensamentos sem palavras. Temos que procurar palavras antes de exprimir ideias. E o que devemos procurar a essa altura? Né? Pergunta ele. Fechar aspas aqui para Einstein, um breve comentário meu. Então, aqui, Einstein estava se referindo ao princípio da equivalência, que ele intuiu ali por volta do final de 1907. E também da necessidade de substituir a geometria euclidiana, ou seja, a geometria plana, né, que a gente aprende ali ainda na escola, substituir por algum outro tipo de geometria que fosse mais geral. É mais ou menos isso. Então, continuando de novo aqui com as aspas de Einstein. Então, abre aspas aqui para ele. Esse problema permaneceu para mim insolúvel até 1912, quando subitamente vi que a teoria de Gauss das superfícies contém a chave para resolver o mistério. Compreendi que as coordenadas de superfície de Gauss tinham um significado profundo. Todavia, não sabia então que Riemann tinha estudado as bases da geometria de um modo mais profundo, mais geral. Fecha aspas aqui para Einstein agora. Então, aqui Einstein estava se referindo ao matemático alemão Carl Friedrich Gauss e ao seu aluno, também matemático alemão, Bernhard Riemann, que no século XIX, dentre outras coisas, né, revolucionou a teoria geométrica das superfícies. Durante o período entre 1908 e o início de 1914, Einstein fez grandes avanços na sua tentativa de encontrar uma teoria relativística para a gravitação. Para isso, ele contou com o auxílio de um amigo matemático que o ajudou a desbravar a tal teoria geométrica das superfícies. Esse amigo era Marcel Grossmann. Mas voltando a Einstein e ao seu discurso na Conferência de Kyoto. Abre aspas de novo aqui para Einstein. Compreendi que os fundamentos da geometria têm significado físico. Meu querido amigo, o matemático Grossmann, estava em Zurique quando regressei de Praga. Por ele, eu soube pela primeira vez de Ricci e mais tarde de Riemann. Assim, perguntei ao meu amigo se meus problemas poderiam ser resolvidos pela teoria de Riemann. Fecha aspas aqui para Einstein. Grossmann respondeu que achava que sim. Então, ele e Einstein trataram de desbravar essa nova matemática. E o Ricci, nas palavras de Einstein, era o matemático italiano Gregorio Ricci.
que por sorte deles, né, deles Einstein e Grossman, ainda estava vivo, né, o Ritchie ainda estava vivo. Ah, então, Einstein e Grossman chegaram a se corresponder com Ritchie para tirar ali algumas dúvidas. No entanto, Einstein e o Gregório Ritchie só viriam a se encontrar pessoalmente em 1921, numa conferência. Esse encontro aconteceu numa conferência na cidade de Pádua, na Itália. Mas foi com um dos pupilos de Ritchie, o também matemático Tullio Levi-Civita, que Einstein viria a se corresponder com mais frequência. Inclusive foi na Conferência de Pádua que Einstein prestou homenagens públicas a Ritchie e a Levi-Civita pelo desenvolvimento desse ramo da matemática que hoje conhecemos pelo nome de cálculo tensorial. Afinal, foi esse desenvolvimento que deu a roupagem matemática necessária para a sua teoria da relatividade geral. Uma segunda narrativa de Einstein sobre esse período é esta aqui. Então, abre aspas de novo aqui para Einstein. Tive a ideia decisiva sobre a analogia entre o problema matemático da teoria da relatividade geral e a teoria gaussiana das superfícies apenas em 1912, após retornar a Zurique, sem conhecer à época o trabalho de Riemann, Ritchie e Levi-Civita. Meu amigo Grossman chamou minha atenção para este trabalho pela primeira vez quando lhe apresentei o problema de procurar tensores covariantes, cujas componentes dependessem apenas das derivadas dos coeficientes g min do invariante quadrático fundamental ds2 igual a g min dx min dx min. Ok. Fechar aspas aqui para Einstein. Ok, aqui Einstein se referia ao tensor métrico. Esse G minúsculo que aparece aí com esses subíndices, essas letras gregas, Mi e Ni. Né? Eu pronuncio Mi e Ni em português. Então a gente lê em geral G mini. Ele é interpretado como um medidor de distâncias e de intervalos de tempo no espaço-tempo quadridimensional, né? Que no caso é uma coordenada temporal e 3 coordenadas espaciais. Então, esse tensor define o chamado elemento de linha, que Einstein mencionou lá no discurso. Que é esse termo que aparece aí, que é esse ds ao quadrado igual ao g mini dx mi dx ni. Onde, de novo, um g mini é um tensor simétrico de segunda ordem com 16 componentes. Mais tarde se perceberia que apenas 10 delas são independentes, né? De fato independentes. Mas tudo bem. Na teoria de Einstein, esse tensor é um ente fundamental, pois ele substitui a força gravitacional de Newton pela curvatura do espaço-tempo. Então, os componentes de Gemini, né, do tensor Gemini, determinam então como a matéria e a energia curvam o espaço. Mas aqui eu já estou me adiantando. Então vamos aqui retornar para o desenvolvimento histórico ali por volta de 1912. Em 1912, ainda durante o período de Praga e logo após seu retorno a Zurique, o que Einstein já intuía era que os Gemini, né, deveriam ser considerados uma espécie de campos dinâmicos, né, que de algum modo descreveriam a gravitação. Então, assim que retorna a Zurique, ele deve ter conversado com Grossman sobre esses problemas e foi nesse momento que ele teria dito a famosa frase, né? Grossman, você precisa me ajudar, senão vou ficar louco. Grossman o ajudou, como já mencionei aqui. Né? Mas, apesar de ser matemático, o campo de investigação de Grossman estava um pouco afastado da literatura mais moderna sobre geometria diferencial. Ele conhecia bem a geometria de Gauss e Riemann, que era do século passado, do século XIX ainda.
mas ele não estava inicialmente familiarizado com o formalismo de Ricci e Levi-Civita. Ah, ainda assim, Grossman sabia onde procurar, né? O que é muito importante. E foi então que ele e Einstein passaram a estudar sistematicamente os trabalhos de Ricci e de Levi-Civita que eu mencionei. Ou seja, Einstein e o seu amigo matemático Grossman caíram de cabeça em tópicos avançados da matemática moderna da época. E isso desfaz uma certa lenda que se escuta às vezes por aí, de que Einstein não sabia matemática, pois precisou da ajuda de um amigo matemático para lhe ensinar. De fato, Einstein tinha formação em física, por conseguinte, não conhecia matemática de ponta. Assim como eu apostaria que pouquíssimos físicos da época conheciam em detalhes os trabalhos matemáticos sobre geometria diferencial. Só para lembrar, né, Gauss e Riemann faleceram no século anterior, e Ricci e Levi-Civita eram contemporâneos de Einstein. Ambos mais velhos, né? O Ricci eu acho que uns 20 anos mais velho, e o Levi-Civita ali uns 5 anos, era quase a mesma idade. Então, assim, é só parar para pensar, se você trouxer isso para os dias atuais, qual o físico profissional de hoje em dia que você conhece e que sabe matemática de ponta? Aqueles problemas matemáticos que estão em aberto, com os quais os matemáticos profissionais lidam hoje em dia. Então é a mesma coisa no caso de Einstein, né? Inclusive a própria geometria diferencial, que a época de Einstein era matemática de ponta, é muito pouco estudada pelos físicos de hoje em dia mesmo. Por exemplo, o curso de relatividade geral não é obrigatório nos cursos de física. Sendo assim, a maioria dos alunos nem vê. Mas, enfim, quando voltou para Zurich, Einstein falou a Grossman que precisava de uma geometria que permitisse transformações mais gerais, deixando essa equação aqui do lado, invariante. Grossman respondeu que Einstein precisava da geometria de Riemann, mas acrescentou que ela era uma terrível confusão em que os físicos não deveriam se envolver. Einstein então perguntou a Grossman, né, se existia outra geometria que ele pudesse utilizar, e Grossman afirmou que não. E ele ainda acrescentou que as equações diferenciais da geometria de Riemann eram não lineares, o que para um físico seria uma má característica. Afinal de contas, pelo menos ali enquanto lidam com problemas mais simples, as equações diferenciais da mecânica clássica e do eletromagnetismo são lineares. O que significa, grosso modo aqui, que elas são equações mais simples de se resolver. Existem, né, ou já existiam nessa época, né, em 1912, vários métodos matemáticos para lidar com equações diferenciais lineares. Mas para as não lineares, não existe um método geral. Mesmo hoje em dia, o que se usa para encontrar a solução de equações não lineares, em geral, né, são métodos numéricos com a ajuda de softwares, que obviamente não existiam em 1912. Porém, mesmo com essa peculiaridade, Einstein replicou a Grossman que as não linearidades da geometria riemanniana eram uma vantagem, pois quando ainda estava em Praga, Einstein tinha concluído que as equações de campo da gravitação tinham que ser não lineares, porque o campo gravitacional deveria atuar como sua própria fonte. Ou seja, Einstein tinha percebido que a não linearidade era necessária porque o campo gravitacional deveria carregar energia e, portanto, gravitar. Era aqui a famosa intuição de Einstein o guiando para a matemática correta. Mas agora, para não perdermos o contexto histórico,
acho que devemos recapitular o que vimos até aqui em nossa série sobre relatividade geral. Vimos que foi em 1908 que Einstein voltou oficialmente ao meio acadêmico. E contamos um pouco de suas mudanças de endereço, no caso de Berna para Zurique, depois de Zurique para Praga, depois quando ele decide voltar de Praga para Zurique, até finalmente aceitar uma posição de professor em Berlim. Foi nesse ponto que paramos no vídeo anterior, que aliás apareceu no card que está aqui em cima. Depois que você assistir esse vídeo aqui, dá uma passada lá para ver os detalhes, se você ainda não viu, claro. Enfim, na primavera de 1913, Walter Nernst e Max Planck foram até Zurique sondar se Einstein estaria interessado em se mudar para Berlim. As ofertas, no plural mesmo, eram que ele aceitasse um lugar de pesquisador na Academia Prussiana de Ciências, um cargo de professor sem obrigações docentes da Universidade de Berlim, além da direção de um novo instituto que ainda seria criado. Né? Isso a gente está em 1913. Era uma proposta de fato tentadora. Afinal, a Universidade de Berlim era um dos principais centros de ciência no mundo e se tornar um fellow da Academia Prussiana de Ciências era também o ponto mais alto do mundo acadêmico europeu. A proposta formal para Einstein se tornar membro da academia foi feita em junho. E no mês seguinte ela é aceita por 21 votos a favor e um contra. Eu de fato não sei quem eram os eleitores, no caso. Mas no vídeo que apareceu no card que está aqui em cima, eu li um trecho do discurso de Max Planck que recomendara Einstein à academia. Eu não vou ler de novo aqui, né? Então depois de assistir a esse vídeo aqui, você dá uma olhadinha lá também. Fato é que em dezembro de 1913, Einstein aceita a posição em Berlim e em abril de 1914 ele e a família mudam-se mais uma vez. Einstein tinha agora o emprego dos sonhos, mas junto com ele viria um abalo em sua vida pessoal. É que mais uma mudança num período tão curto, né? Entre 1908 e 1914, ele, a mulher e os dois filhos do casal se mudaram de Berna para Zurique, Zurique para Praga, Praga a Zurique e agora Zurique e Berlim. Então foram 4 mudanças de cidades em 6 anos. A família estava cansada e dessa vez a esposa, a Mileva Marit, junto com os 2 filhos, retornaram para Zurique, deixando Einstein sozinho em Berlim. Einstein e Mileva permaneceram oficialmente casados até 1919, quando eles se divorciaram e, ainda em 19, Einstein casaria-se pela segunda vez, agora com a Elsa Lowenthal. A gente ainda vai falar com mais detalhes sobre esses fatos em outros vídeos aqui do canal. Mas, voltando agora às discussões com Grossman, que ocorreram logo após seu retorno a Zurique, no segundo semestre de 1912, Einstein agora encontrara a matemática correta que iria lhe guiar às equações da gravitação. Agora ele tinha o ponto de partida e o verdadeiro trabalho podia começar. Em outubro de 1912, ele escreve para seu amigo Arnold Sommerfeld. Abre aspas aqui para Einstein. Nos dias atuais, me ocupo exclusivamente com o problema da gravitação. E agora creio que conseguirei vencer todas as dificuldades com a ajuda de um amigo matemático. Mas uma coisa é certa, em toda a minha vida nunca trabalhei tanto e enchi-me de grande respeito pela matemática, cuja parte mais sutil eu tinha considerado até hoje, na minha ingenuidade, como mero luxo. Comparado a esse problema, a relatividade original é brincadeira de criança.
Eu já comentei um pouco sobre a colaboração Einstein-Grossman e seus dois artigos que foram publicados em 1913 no vídeo passado, né, que apareceu nesse card aqui. Eu não vou fazer aqui, não vou comentar de novo aqui. Pelo contrário, vou fazer aqui uma breve pausa para comentar um pouco sobre a amizade entre os dois, né, Einstein e Grossman. Alguns biógrafos descrevem Grossman como uma espécie ali de anjo da guarda de Einstein, pelo menos durante o tempo em que ele viveu na Suíça. Eles eram amigos desde o tempo da graduação, que era ali, aconteceu ali entre 1896 e 1900. Na graduação, no caso, onde eles estudaram, foi no Instituto Politécnico de Zurique, né, que é o ETH. Grossman era um dos colegas que emprestavam as notas de aula para Einstein se preparar para os exames. Só para relembrar aqui também, é que Einstein não gostava muito das aulas, nem dos professores em geral, né, lá do ETH. E por isso ele preferia estudar por conta própria. Mas, para se preparar para as provas, ele tomava emprestadas as anotações de Grossman e também da sua então namorada, a Mileva Marit. Mas além disso, foi devido à ajuda de Grossman que Einstein conseguiu um emprego em 1902 no escritório de patentes de Berna. Depois, quando em 1911 Einstein e a família estavam insatisfeitos com a vida em Praga, Grossman, que então era professor e diretor no ETH, né, convidou Einstein a retornar para Zurique, para uma posição de professor nesse instituto, né, no ETH, que ele assumiu em 1912. Depois disso tudo, né, Grossman ainda ajudou Einstein a encontrar a matemática correta de que ele tanto precisava para chegar às equações de campo da gravitação. Só que, infelizmente, Grossman viria a ter um final não muito. Viria a ter um final triste. Né? Por volta de 1920, começaram a manifestar-se os primeiros sinais da doença que viria a lhe vitimar. No caso, era a esclerose múltipla. Em 1926, os sintomas já eram graves e ele passou a falar com dificuldades. E em 1927, ele teve que pedir demissão do cargo de professor do ETH. Grossman viria a falecer em 1936. Após a morte, Einstein escreveu uma carta à família lamentando o destino final e trágico do amigo. Lembrou que, nessa carta, ele lembrou que ele, Grossman, tinha sido um estudante exemplar nos tempos de graduação no ETH e que, graças à ajuda dele, tinha conseguido um emprego no escritório de patentes, que, segundo palavras do próprio Einstein, sem esse emprego, não teria morrido, mas poderia ter se desperdiçado espiritualmente. E acrescentou ainda a seguinte sentença, abre aspas aqui. Mas uma coisa é realmente bela. Éramos e permanecemos amigos toda a vida. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte. Depois de tudo isso, será que Einstein teria chegado à relatividade geral se não tivesse conhecido Marcel Grossman? Difícil responder esse tipo de coisa, né? Mas deixa a tua opinião aí nos comentários, o que é que você acha. Em todo caso, Grossman não foi esquecido pela comunidade acadêmica. Inclusive, o talvez principal evento mundial sobre gravitação que existe nos dias atuais leva o seu nome, que é o Marcel Grossman Meeting. Esse é um evento que ocorre desde 1975. Ele é trienal e a última edição aconteceu em 2024. Foi a 17ª edição do evento. Uma bela e merecida homenagem ao Marcel Grossman. Mas voltando agora à primavera de 1913, quando Planck e Nernst convidaram Einstein para aceitar lá o tal cargo em Berlim. Durante essa visita, Planck perguntou a Einstein em quem ele estava trabalhando.
Einstein, então, descreveu a relatividade geral no estado em que se encontrava ali, né, em 1913. Planck, sempre cauteloso, respondeu num tom meio sério, meio irônico. Como amigo mais velho, tenho que adverti-lo. Em primeiro lugar, você não alcançará sucesso. E mesmo que alcance, ninguém acreditará. A frase ficou famosa justamente porque revela o quão improvável a teoria parecia naquele momento. Mas os principais motivos que levaram Einstein a trocar Zurich por Berlim, segundo o próprio Einstein, foram o fato de não ter obrigações com a docência, né, que ele não teria obrigações com a docência em Berlim, e também a presença de colegas astrônomos trabalhando nessa universidade. Einstein sabia que eles, né, os astrônomos, seriam importantes para o desenvolvimento de sua nova teoria. Porque um ano antes, junto com Marcel Grossmann, ele, eles né, haviam calculado o valor da deflexão da luz prevista por sua teoria. Tratava-se da curvatura que a luz de estrelas distantes sofreriam ao passar próximas ao Sol. Hoje nós sabemos que esse cálculo estava incorreto, pois ele se baseava nas equações da chamada teoria de Einstein-Grossman, que ainda não eram a formulação definitiva da relatividade geral. Só que naquele momento, Einstein não tinha como saber disso. E mesmo assim, mesmo com esse erro, né, mas que ele não sabia que estava errado, obviamente, e ele já compreendia que esse seria um teste, né, no caso do desvio da luz, seria um teste experimental crucial para a sua teoria. Especialmente porque, àquela altura, existiam outras tentativas de construir teorias gravitacionais capazes de substituir a de Newton. Vale lembrar que, ainda no século XIX, o físico escocês James Clerk Maxwell, aquele mesmo lá do eletromagnetismo, chegou a sugerir analogias formais entre gravitação e eletromagnetismo. Ideias que, grosso modo, apontavam para a possibilidade de uma origem comum entre essas duas interações fundamentais. E outras tentativas para teorias de gravitação após ali 1910 foram a do polonês Max Abraham. Para Abraham, a relatividade restrita simplesmente não fazia sentido e, portanto, não deveria ser incorporada a uma teoria de gravitação. Mas essa não era a única alternativa em circulação. Havia também a teoria proposta pelo alemão Gustav Mie, que, assim como Maxwell, tentou formular uma teoria de campo unificado que explicasse a gravitação a partir do eletromagnetismo. Essa teoria, diga-se de passagem, também possuía equações não lineares. Tá. E outro competidor importante nessa época foi a teoria do finlandês Gunnar Nordström, que havia proposto uma teoria escalar para a gravitação que era compatível com a relatividade restrita e satisfazia o princípio da equivalência, pelo menos ali da maneira que ele era entendido até então, né? O que hoje chamamos ali de princípio da equivalência fraca. Porém, a teoria de Nordström não previa qualquer desvio da luz ao passar próximo ao Sol. Sendo assim, a deflexão da luz conduziria em breve a uma escolha experimental entre as duas teorias, né? A de Einstein e a de Nordström. Inclusive, haveria um eclipse solar total em 21 de agosto de 1914. Einstein havia chegado a Berlim apenas alguns meses antes, em abril daquele ano. Só que, no entanto, tal observação não aconteceu devido ao início da Primeira Guerra Mundial.
Inclusive, um dos amigos de Einstein, né, o astrônomo alemão Erwin Friedrich, havia organizado uma expedição para detectar tal desvio. O Friedrich ele estava nessa época, né, ele estava na Crimeia e acabaria sendo preso pelo exército russo quando a guerra começou. Friedrich seria liberado meses depois numa troca de prisioneiros. Mas, pois é, né? Foi nessa época que Einstein chegou a Berlim. Então, segundo palavras do próprio, tinha chegado à Casa dos Loucos, em referência ao nacionalismo alemão. Einstein, diga-se, era internacionalista e pacifista convicto, do tipo ali que não se acanhava em expressar suas opiniões, fossem estas populares ou não. Por exemplo, em outubro de 1914 foi publicado o chamado Manifesto dos 93, que era um manifesto ali nacionalista de apoio ao governo alemão, assinado por 93 figuras influentes da cultura alemã. Entre elas tinha cientistas, escritores, artistas, enfim. Basicamente era um texto ali de propaganda, uma espécie ali de fake news da época, que negava ali as atrocidades alemães na invasão à Bélgica, por exemplo. Anos depois, vários dos signatários iriam expressar arrependimento por terem assinado tal manifesto. Inclusive, alguns deles diriam que assinaram sem ler. Enfim, a época do tal manifesto, nessa época, né, Einstein ficara desapontado com o que via e chegou a assinar, junto com mais uma meia dúzia de colegas, um outro manifesto, condenando o tal manifesto dos 93. Esse outro manifesto era chamado de Apelo aos Europeus, onde eles pediam aos homens instruídos de todos os estados a lutar contra a guerra devastadora no continente. Hoje sabemos que tal apelo foi ignorado. Sozinho, sem a família que retornara a Zurique e cercado pelo caos da guerra, né? Então, esse era o cenário em que Einstein se encontrava em 1914. Sendo assim, ele se dedicou exclusivamente ao trabalho. Sabia que ele e Grossman tinham dado passos importantes, mas a teoria ainda não estava pronta. Então, por volta de outubro de 1914, Einstein se empenha em escrever um artigo para a Academia Prussiana. É um longo artigo onde ele tenta sistematizar ali os métodos utilizados por ele e Grossman no primeiro trabalho de 1913. É nesse artigo para a Academia que Einstein deduz pela primeira vez a equação geodésica para uma partícula em movimento. Para uma geometria curva, aquela ali estudada por Gauss e Riemann desde o século XIX, uma geodésica é a menor distância entre dois pontos. Ela faz o papel de uma linha reta na geometria plana. Por exemplo, no caso da esfera daí do lado, desenhamos um círculo grande centrado na origem da esfera e de mesmo raio que ela. A menor distância entre um ponto e o outro, representado na figura, é dada por esse círculo. Sendo assim, esse é um exemplo de uma geodésica, o equivalente a uma reta de uma superfície curva. A geodésica, inclusive, tem uma equação, que é essa que aparece agora aqui do lado. Ela é dada em termos de parâmetros que eu posso associar à posição e ao tempo da partícula, além do tensor métrico associado à superfície curva. Quando tal superfície for plana, o Gemini, né, que é o tensor métrico, ele passa a ser constante. E os símbolos de Cristófão, que são esses que aparecem aí, né, eles passam a ser zero, pois eles dependem das derivadas do tensor métrico. E assim a equação da geodésica recai na equação de uma reta que a gente está acostumado para superfícies planas.
Aliás, os tais símbolos de Christoffel homenageiam o matemático alemão Bruno Christoffel. Além disso, ainda no artigo para a Academia Prussiana, Einstein mostra que os resultados anteriores do desvio para o vermelho e da deflexão da luz estão contidos na teoria tensorial de Einstein-Grossman. Para o caso da deflexão da luz, como Einstein ainda não tinha as equações corretas, o seu cálculo ainda continha ali um erro, que era um erro de fator 2. Também eles não tinham conseguido, né, no caso Einstein e Grossman, não tinham conseguido encontrar uma equação covariante geral para o campo gravitacional em 1913, né, no artigo de 1913. E esse problema permanecia ainda em outubro de 1914. Grosso modo, uma equação é dita covariante quando mantém a mesma forma funcional, independentemente do sistema de coordenadas utilizado. Então, isso significa que ao transformar as coordenadas, por exemplo, de um referencial para outro, as componentes dos tensores envolvidos na equação mudam de forma coordenada, garantindo que a relação física descrita permaneça consistente e válida em qualquer referencial. Ou seja, dito de outra maneira, ela preserva a forma. E por que isso é importante? Porque a lei física descrita pela equação não muda sua, digamos, aparência ao trocar de referencial, o que garante que as equações descrevem a mesma física para todos os observadores. Isso, obviamente, é um ponto positivo para a teoria. Então, por mais que as componentes de sua equação tensorial possam mudar de aparência, a equação como um todo não pode. Assim, Einstein e Grossman tinham conseguido uma covariância no ano anterior para a relatividade especial, por exemplo. Mas eles não tinham obtido sucesso em encontrar equações covariantes para a gravitação. No caso da relatividade especial, a gravitação não está inclusa. E esse ainda era, né, que encontrar equações covariantes para a gravitação, esse ainda era o grande desafio que Einstein enfrentava agora já no final de 1914. Era assim que Einstein se encontrava no final de 1914. Então, sozinho em Berlim e com problemas científicos com sua teoria que ele não conseguia resolver. Muitos de seus colegas, inclusive, acreditavam e por vezes lhe diziam que ele estava na trilha errada. E em janeiro de 1915, ele escreveria para um amigo as seguintes palavras, abre aspas aqui para Einstein. Creio firmemente que o caminho escolhido é, em princípio, correto, e que mais tarde as pessoas se espantarão com a grande resistência que a ideia da relatividade geral está encontrando atualmente. Fecha aspas aqui para Einstein. Foi somente no outono de 1915 que ele compreendeu que a teoria, no seu status atual, continha erros que impediam tais avanços. E para entendermos esses problemas bem, eu teria que entrar agora numa parte muito técnica que eu não vou fazer, pois isso não é o objetivo principal da série. Talvez em alguma outra oportunidade aqui no canal eu possa fazer isso. Não sei. Mas, de maneira resumida e breve, vamos tentar entender qual o problema. Né? Então, eu mencionei antes que havia o problema da covariância das equações para a gravitação. E, de fato, em 1913, Einstein e Grossman chegaram muito perto da resposta final, mas Einstein,
cometeu um erro de interpretação física. Ele achou erroneamente que as equações totalmente covariantes não funcionariam de fato. E por quase 2 anos ele abandonou a matemática, meio que abandonou, né? Não totalmente, mas abandonou em termos, a matemática correta e tentou criar versões limitadas que acabariam criando ali sempre becos sem saídas, digamos, né? Becos sem saídas matemáticos. E um ponto crucial era que ele precisava de uma teoria da gravitação que explicasse, por exemplo, o desvio secular observado para o período de Mercúrio corretamente. Então, porque esse desvio já era observado, né? Você já tinha um valor experimental, né? Observacional. Só que a sua teoria ainda errava ali por um fator 2. E também um desvio da luz seria outro teste possível de verificar com a tecnologia da época, verificar a validade da teoria. Só que nada disso adiantaria se tal teoria não explicasse a vida cotidiana. Ou seja, Einstein precisava que sua teoria, né, suas equações, recaíssem na gravidade de Newton em situações comuns, como, por exemplo, no caso de uma maçã caindo na cabeça de alguém, ou que explicasse ali a órbita da Lua em torno da Terra. Só que até meados de 1915, suas equações provisórias davam resultados errados ou simplesmente não previam a gravidade de Newton, no limite fraco, que eu estou chamando aqui no limite do cotidiano. Ou seja, algo ainda estava muito errado. Mais ou menos no final de junho e início de julho de 1915, Einstein fora convidado a apresentar uma série de seminários na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Lá, né, durante esse período, né, ele apresentou ali os pormenores da sua teoria inacabada. E Einstein não podia ter rejeitado esse convite, porque afinal, Goethe era uma espécie ali de meca da matemática moderna da época. Lá estavam, né, vários matemáticos famosos e dentre eles um dos maiores matemáticos vivos de até então, que foi quem o convidara para apresentar tal série de seminários. Esse matemático era o grande David Hilbert. Hilbert é aquele mesmo do espaço de Hilbert que estamos ali acostumados a ouvir falar em mecânica quântica. Na verdade, esse termo, né, espaço de Hilbert, foi cunhado só na década de 30, depois que se percebeu ali por volta de 1927 que esses espaços abstratos seriam úteis para a nascente teoria quântica, né? Apesar dos trabalhos, né, que levaram aos chamados espaços de Hilbert terem sido praticamente completados pouco antes dessa época da visita de Einstein a Göttingen. Mas o fato é que Hilbert tinha planos audaciosos, né, por volta de 1915. Né? Ele procurava por uma teoria completa do mundo natural que se baseasse em princípios matemáticos rígidos. Sendo assim, ele viu o trabalho de Einstein como parte importante do seu projeto e por isso convidou Einstein a Göttingen para palestrar nesse verão de 1915. E durante as palestras e nos intervalos das palestras, eles conversaram e discutiram. E discutiram no bom sentido, obviamente. E Einstein tinha como forte a física e Hilbert a matemática. Só que, como muitas vezes ocorre, né, físicos e matemáticos às vezes têm certa dificuldade em comunicar seus pensamentos um para o outro. E sendo assim, eles pouco avançaram.
Uma semana depois, Einstein retornaria a Berlim. Mas entre julho e outubro, Einstein percebeu quais eram os problemas de sua antiga teoria que o estavam atrapalhando. Ele deixou isso registrado em cartas que ele trocou com Sommerfeld e Lorentz. Devido ao teor mais técnico dessas cartas, eu vou omiti-las aqui. Mas o fato é que, em 4 de novembro de 1915, ele apresenta à sessão plenária da Academia Prussiana uma nova versão da relatividade geral. Ele inicia dizendo que tinha perdido completamente a confiança nas próprias equações que ele havia proposto apenas um ano antes, que é aquelas lá do seminário que ele apresentou em outubro de 1914 para essa mesma academia, né, Academia Prussiana. E com essa nova percepção, Einstein chega a uma equação, que é essa que está aqui do lado, onde aqui no caso do lado esquerdo, esse R mini é o chamado tensor de Ricci, que é uma quantidade puramente geométrica. Do lado direito temos uma constante, que é essa letra grega aqui, multiplicando o tensor energia-momento, que no caso é quem codifica os campos de matéria. Então, o ponto central aqui é que o tensor de Ricci depende dos símbolos de Christoffel e de suas derivadas, que por sua vez depende do tensor métrico e suas derivadas. Ou seja, tudo depende de como o tensor métrico varia no espaço e no tempo. É a geometria ditando a gravitação. Agora, com essa expressão, Einstein era capaz de encontrar o limite newtoniano correto para a sua teoria. Ou seja, a teoria agora era capaz de explicar a física do cotidiano, algo que a versão anterior da teoria simplesmente não conseguia fazer. 2 dias depois, em 7 de novembro, Einstein escreve para Hilbert: Einstein inclui na correspondência as provas do artigo de 4 de novembro, dizendo, abre aspas aqui para Einstein, deduzi as equações gravitacionais depois de há 4 semanas ter verificado que meus métodos de provas anteriores eram ilusórios. Fecha aspas agora. Né? Einstein, né, estava dizendo com todas as letras que passou quase 2 anos trabalhando sobre bases erradas. E apenas 4 dias depois, em 11 de novembro, Einstein apresenta mais uma palestra à Academia Prussiana. Einstein mostra que essa nova equação apresenta o limite newtoniano correto e possui a tão desejada covariância geral. No entanto, ela ainda tinha um problema sério, que eu vou tentar explicar aqui de maneira breve. Né? O problema era que, quando se tentava aplicar as leis de conservação, a equação se mostrava, digamos, restrita demais, o que era, na verdade, uma falha técnica. Por exemplo, do lado esquerdo da equação aparece o chamado tensor de Ricci, que é esse R mini. O problema é que ele não possui divergência nula automaticamente. Mas do lado direito está o tensor de energia-momento, esse T mini, que pela própria física deve ser conservado. Então, que basicamente diz que energia é conservada, momento é conservado. E em termos formais, né, isso significa exigir que a divergência de T mini seja igual a zero. Só que isso não era satisfeito automaticamente do lado
esquerdo da equação. O divergente de R min I era diferente de zero. Então, do lado esquerdo da equação, quando você tirava o divergente, você tinha um resultado. Do lado direito, você tinha outro. E do lado direito era o que você conhecia da física, em geral. Momento, energia, deveria ser conservado. Então, matematicamente, as equações apresentadas em 11 de novembro só funcionavam se o traço do tensor de energia momento fosse nulo. Ou seja, uma expressão desse tipo aqui, T igual ao T, mi, índice embaixo, índice em cima, fosse igual a zero, que equivale a somar os termos da diagonal principal da matriz. Enfim. Mas isso, o que importa para a gente aqui, que fisicamente isso é uma condição extremamente restritiva. Ela limitaria drasticamente o tipo de matéria que o universo poderia conter. Por isso, Einstein sabia que essa ainda não podia ser a equação correta. E já no dia seguinte, em 12 de novembro, Einstein escreve novamente para Hilbert. Descrevendo basicamente a palestra do dia anterior e enviando a David Hilbert, né, o artigo de outubro de 1914. Ou seja, Einstein faz um resumo do que ele apresentou em 11 de novembro e compartilha com Hilbert o material mais detalhado que ele tinha até então. Mas em 14 de novembro é a vez de Albert Einstein receber uma carta, que é, no caso aqui, Hilbert escreve para ele, Albert Einstein. Dizendo que está empolgado com a solução para o problema de Einstein. E, além disso, Hilbert afirma que um teorema matemático geral permite enxergar as equações da eletrodinâmica como um caso particular das equações gravitacionais. Pelo que, abre aspas aqui para Hilbert, o que estava escrito, né, num trecho da carta. Pelo que a gravitação e a eletrodinâmica não são de forma alguma distintas. Fecha aspas para Hilbert. Vale lembrar aqui que o Hilbert, né, o David Hilbert, não estava apenas interessado na gravitação de Einstein. O projeto de Hilbert era mais, digamos, ambicioso. Ele procurava por uma teoria geral que unificasse gravitação e eletrodinâmica. Mas a eletrodinâmica que ele tinha em mente não era a de Maxwell, que é linear, as equações são lineares. O que ele tinha em mente era a eletrodinâmica não linear proposta por Gustav Mie, que eu já me referi no início do vídeo. Hilbert, então, convida Einstein para participar de uma mini conferência que ele pretendia apresentar ali sobre esse assunto, né, sobre esse tema, no dia 16 de novembro. E em 15 de novembro, um dia antes, Einstein então responde a Hilbert. Abre aspas aqui para Einstein. As indicações contidas na sua correspondência criam em mim as maiores expectativas. Fecha aspas. Einstein, então, segue, né, na correspondência, ele pede desculpas por não poder comparecer à conferência, alegando cansaço. Vale lembrar aqui que a distância entre Berlim e Göttingen é de cerca ali de 300 quilômetros. Sendo assim, Einstein não comparece à conferência, mas pede a Hilbert uma cópia das provas do artigo. E em 18 de novembro, Einstein apresenta nova palestra à Academia Prussiana de Berlim. Mesmo sem ainda estar de posse das equações finais, Einstein encontra o valor exato para o desvio do periélio de mercúrio. O resultado, seguindo palavras de Einstein, né, abre aspas aqui para Einstein, explica quantitativamente a rotação secular da órbita de Mercúrio, descoberta por Leverrier.
sem a necessidade de qualquer hipótese especial. Fecha aspas aqui para Einstein. O Leverrier em questão era o astrônomo francês Urbain Le Verrier. Nós já falamos dos seus feitos no card que apareceu aqui em cima, como a descoberta feita por ele do planeta Netuno no século anterior. Mas o fato de as equações terem agora encontrado o valor correto para o desvio do periélio foi motivo de grande alegria para Einstein. Mais tarde, para um de seus amigos, ele diria, entre aspas aqui, durante alguns dias estive fora de mim com excitação feliz. Só que, de fato, o resultado correto foi uma coincidência, pois depois se perceberia que os termos faltantes da futura equação final são irrelevantes para tal cálculo, né, para o desvio do periélio. Mas Einstein sabia que essas não eram as equações finais ainda. Mas esse resultado positivo indicava que ele agora deveria estar na trilha correta. Ele sentia, seguindo aqui suas próprias palavras, que a natureza tinha falado com ele. Assim, ainda em 18 de novembro, Einstein escreve novamente para Hilbert. Aparentemente, Einstein tinha recebido uma cópia do trabalho de Hilbert que ele tinha pedido 3 dias antes. E ele escreveu, abre aspas aqui para Einstein. Seu sistema de equações está de acordo, tanto quanto vejo, exatamente com o que obtive nas últimas semanas e submeti à academia. No caso, a academia que é a Academia Prussiana. E, sendo assim, em 19 de novembro é a vez de Hilbert responder, né, e escrever para Einstein. Ele basicamente felicita Einstein por ter resolvido o problema do periélio. Mas isso não encerrava a história. E no dia seguinte, Hilbert apresenta à Royal Society of Science em Göttingen um conjunto de equações. E em 25 de novembro, 5 dias depois, Einstein apresenta suas novas equações à Academia Prussiana de Ciências em Berlim. Equivalentes do ponto de vista físico às equações apresentadas por Hilbert, onde o termo que faltava na apresentação de 18 de novembro era exatamente esse que aparece aqui, um meio de Gemini R, onde o R é o chamado escalar de Ricci, e é dado através da contração do tensor de Ricci com o tensor métrico, da forma que aparece aqui. A nova lei da gravidade de Einstein era radicalmente diferente de tudo que já havia sido feito em física. Einstein defendia a ideia de que aquilo que chamamos de gravidade não é uma força, mas sim objetos se movendo na geometria do espaço-tempo em 4 dimensões. Objetos de grande massa, como o Sol, por exemplo, afetam a geometria, fazendo o espaço e o tempo se curvarem. Então, essa era a essência de sua nova teoria da gravitação. Mas e quanto a Hilbert e as equações apresentadas 5 dias antes? Bem, não é objetivo desse canal entrar em polêmicas vazias, certo? Então, vamos focar aqui apenas nos fatos que se sucederam após 25 de novembro. Aparentemente, as coisas parecem ter ficado, por algumas semanas, um pouco tensa entre eles, né? Einstein e Hilbert. Hilbert escreveu a Einstein um pedido de desculpas, afirmando que não lembrava da parte das palestras de Göttingen em que foram discutidas suas tentativas de construir as equações gravitacionais. Em 20 de dezembro,
ou seja, ali um mês após a apresentação de Hilbert, Einstein escreveu para Hilbert o seguinte, vamos abrir aspas aqui para Einstein. Houve um certo mal-estar entre nós, cujas causas não desejo analisar. Tenho lutado com completo sucesso contra um sentimento de amargura ligado a esse fato. Penso em você de novo com amizade, sem problemas. Peço-lhe que faça o mesmo com relação a mim. Seria realmente pena que dois verdadeiros companheiros que se libertaram até certo ponto deste mundo mesquinho não pudessem entender-se. Fecha aspas para Einstein. Eles de fato voltaram a ser amigos, e o próprio Hilbert reconheceu que o mérito total da nova teoria da gravitação era de Einstein. E até falecer, Hilbert sempre se referiu às equações da relatividade geral como as equações de Einstein. Mas o que de fato Hilbert mostrou foi como chegar às equações de Einstein através de um princípio geral que ficou conhecido como a ação de Einstein-Hilbert. Era uma forma alternativa de chegar às mesmas equações. E, de fato, as motivações de Einstein e Hilbert eram diferentes. Como já falamos, Einstein procurava desde 1912 equações covariantes para a gravidade. Ele e Grossman tinham conseguido em 1913 uma formulação desse tipo para quase toda a física conhecida até então. Só que a gravidade permanecia de fora. Einstein percebeu o equívoco meses após o encontro com Hilbert em Göttingen e, à sua maneira, chegou às equações corretas. Já Hilbert ficara impressionado com os avanços de Einstein e também, à sua maneira, avançou no seu programa de unificação, né? Seu programa ambicioso de unificação. Lembrando que Hilbert procurava uma espécie ali de teoria de tudo, né? E entenda-se aqui por tudo, aqui era a unificação da eletrodinâmica com a gravitação. Sendo assim, para ele, a ação, né, para ele, Hilbert, a ação de Einstein e Hilbert não era apenas uma fórmula para a gravidade. Era, sim, o alicerce do que ele chamava de fundamentos da física. Mais tarde, né, ele, Hilbert, perceberia que estava equivocado. Embora a parte da gravidade, né, a parte da gravidade na ação, estivesse corretíssima e seja de fato usado até hoje em dia, né, nos cursos de relatividade. De fato, um bom livro, texto, né, um bom curso de relatividade geral mostra como chegar às equações de Einstein através dos dois métodos, né, o de Einstein e o de Hilbert. Mas a tentativa de Hilbert de explicar o eletromagnetismo e a matéria através dela, né, fracassou. Ele percebeu mais tarde que a natureza era mais complexa, digamos assim, e que sua unificação ainda era prematura, especialmente porque a mecânica quântica ainda não havia sido desenvolvida. E também, agora, quanto ao fato de Hilbert afirmar que não lembrava das palestras, das partes das palestras de Einstein que ele proferiu no verão anterior, né, lá em Göttingen, em que Einstein mostrava ali, né, em final de junho, início de julho, né, que ele mostrava ali as suas tentativas de encontrar as equações corretas para a gravitação, né, e o Hilbert afirmou em carta que não lembrava dessas partes da palestra. Bem, aqui eu também acho
que Hilbert estava sendo sincero, pois é comum, sim, haver uma certa dificuldade de comunicação ali entre físicos e matemáticos. É que o treinamento deles é diferente. E eu mesmo já presenciei isso algumas vezes. E essa com certeza não foi a última vez que algo parecido, né, algo desse tipo aconteceu. Mas, sim, enfim, no fim das contas, acredito que não houve nenhuma má fé por parte de Hilbert. E felizmente ele e Einstein se entenderam logo depois do ocorrido. Mas nem tudo eram flores. Lembre-se de que a Primeira Guerra Mundial estava em curso. O caos tomava conta da Europa. E boa parte da população alemã tinha sido afetada. Vários cientistas, por exemplo, eram despachados para o fronte ou desenvolviam novas armas para o campo de batalha, como o do terrível gás mostarda. Ah, Dentre eles estava um astrônomo alemão que acompanhou, né, todo esse desenvolvimento da relatividade geral ali à distância. Mais especificamente da cidade alemã de Potsdam, onde ele tinha uma cátedra lá no observatório local. E isso até eclodir a Primeira Guerra Mundial. Esse astrônomo alemão, então ele se voluntariou para servir no fronte e de lá, utilizando as equações encontradas por Einstein de 25 de novembro, chegou a um resultado que surpreendeu o próprio autor da teoria. O nome desse astrônomo era Karl Schwarzschild. O que Schwarzschild encontrou enquanto estava no fronte? Bom, a resposta para essa pergunta mudaria para sempre a maneira como entendemos o espaço, o tempo e os limites da própria teoria da relatividade geral. Porém, eu acho que isso aqui é um tema para o próximo capítulo da nossa série. Então, vejo vocês lá. Até mais.